Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. E esse vídeo é uma série que eu estou fazendo aqui. De vez em quando estou trazendo os meus filmes favoritos, de todos os estilos. Filmes que eu gosto, né, e que comprei na época em que o DVD era a mídia mais usada, né, utilizada naquela época. Eu gostava muito de comprar os DVDs. Hoje se tornou algo que não é usual mais, né? O DVD passou, infelizmente, a ser uma mídia praticamente obsoleta, mas eu gosto muito e tenho muitos aqui guardados aqui comigo. Então fiz questão de fazer essa série mostrando os filmes favoritos, né? 5 filmes favoritos de determinado gênero. Então eu já fiz aqui 5 filmes de faroeste, 5 filmes de terror, 5 filmes de ação. E hoje vou mostrar os meus 5 filmes de suspense favoritos. É lógico que vai ficar filme de fora, que alguém vai falar, nossa, mas como que você não colocou tal filme? Aquela velha história, quando você faz uma lista com 5, logicamente vai ficar muita coisa de fora, e não significa, obviamente, que esses filmes que ficaram de fora não merecessem estar aqui. Não estão por uma questão da limitação mesmo. Mas, se você quiser, você tem toda a liberdade de comentar aqui quais são os seus filmes de suspense favoritos, deixando, é claro, a sua concordância ou discordância com a minha lista. Isso aí, nada mais natural. Antes de começar o vídeo, também gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui, né, que é importante, ou mesmo o dislike. Se você não gostou do vídeo, não tem problema. Você pode também deixar o seu dislike. Afinal de contas, nem todo mundo é obrigado a gostar do meu conteúdo. E tem muita gente que não gosta. De repente olha aqui e diz assim, não vejo nada demais isso aí. O que tem, o que eu quero saber da opinião desse cara aí? Quais são os 5 filmes favoritos dele? Ou quais são os discos que ele acha no ranking que ele faz, do pior para o melhor? O que me interessa isso? Então, deixa lá o seu dislike, não tem problema. Faz parte também o gostar e o não gostar. Então, os 5 filmes, né, que eu vou falar aqui, são filmes que alguns são bem, digamos, têm uma notoriedade maior, são clássicos, e alguns até não, nem tanto. Então, eu vou começar com um filme que, quando eu assisti a primeira vez, foi muito marcante, que é esse aqui, O Sexto Sentido, né, de 1999. Esse filme aqui eu lembro de ter assistido no cinema, assim, e eu lembro que quando eu saí do cinema, ao ver o final desse filme, hoje todo mundo sabe como que termina esse filme, mas na época, assim, causou um espantamento, né? Um espanto, né? Aquela situação de como o desfecho, principalmente, desse filme, a história em si é muito legal, né? O, o Bruce Willis é um psicólogo e tal, e daí existe um menino na história que começa a enxergar pessoas mortas, né? E aí o psicólogo ele fica todo, né, chocado com aquela situação, e ele procura descobrir o que está acontecendo com aquele menino, né? Então o desenrolar da história vai se desenvolvendo e é muito legal todo o contexto, né? Até o final surpreendente, que hoje já não é tão surpreendente, né? Porque todo mundo conhece. Mas de qualquer forma, se você não assistiu, né? Se você por acaso ainda não viu, O Sexto Sentido é um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos, na minha opinião. Um filme que marcou uma época. O próximo filme é um filme que, olha, não vou dizer aquela história, né? Só eu gosto, né? Tem aquele pessoal que tem essa mania de dizer, acho que só eu gosto desse filme. Não, né? Deve ter muita gente que gosta. Mas esse é um dos filmes que eu acho que não é badalado, quase ninguém fala, e até sofreu muitas críticas negativas na época. Não é um filme assim, são poucas as pessoas, de fato, que vão colocar esse filme entre os seus favoritos. Eu estou falando de O Amigo Oculto, de 2005. Esse filme aqui, esse também é um psicólogo, interpretado pelo Robert De Niro. A esposa dele se suicida, né? E ele decide ir morar com a filha numa casa lá meio
longe, lá distante, numa fazenda, e a menina começa a ter visões, né? Visões de um amigo imaginário, né? De um amiguinho imaginário dela, e aquilo vai incomodando, né? No começo, o pai começa a pensar, né, que a filha, tudo bem, está perturbada pelo que aconteceu pela mãe, então ela decidiu criar na cabeça dela aquele amiguinho e tudo mais, mas aquilo começa a tomar uma proporção, né? E é muito forte para ele, né, para o Robert De Niro, porque sempre às 2h06 da manhã ele acorda, né? Ele desperta naquele horário e vai ver, tá acontecendo alguma coisa com a menina, e a menina sempre falando que é o Charlie, né? Que é o amiguinho imaginário dela. Então isso vai causando ali você fica se sentindo sufocado mesmo com aquela situação, até o final também, surpreendente para alguns, um final que não é tão legal. Eu gostei, eu acho bem legal o final desse filme, mas as críticas na época disseram que era um pouco bobo, né, o final. Eu não acho, eu gosto bastante, e eu acho que esse filme aqui também é um papel menor do Robert De Niro, diante de tantos filmes que ele fez, mas eu gosto bastante. O terceiro filme que eu vou colocar aqui, entre os melhores de suspense que eu já vi, é esse aqui, o Seven, de 1995. Os Sete Crimes Capitais. O Seven trata da história de dois detetives, interpretados pelo Brad Pitt e pelo Morgan Freeman. E eles vão atrás de um assassino, de um serial killer, que está matando as pessoas de acordo justamente com os 7 pecados capitais, né? A soberba, a preguiça, a avareza, a inveja, a gula, a luxúria. Então, para cada tipo de pessoa que age dessa maneira, o assassino aparece. Então, lá no começo do filme já tem um cidadão que comia demais lá, que era exagerado, né, um glutão, aparece morto, né? E foi esse assassino que matou por causa desse comportamento. Então, esse assassino ele tem ele vai seguindo esse padrão, matando de acordo com os pecados capitais. E os dois detetives vão em busca desse assassino. É muito legal esse filme, prende a atenção do início ao fim e também tem um desfecho muito legal mesmo. Se você ainda não assistiu o Seven, é um filmaço que merece ser revisto, porque realmente, para mim, é um clássico. Agora, né, o quarto filme aqui, não poderia faltar o mestre do suspense. O mestre, o maior de todos, né? E, né, com o filme de 1960, o Psicose. Né? Psicose é um clássico. Eu estou falando, obviamente, do Alfred Hitchcock, né, o diretor que fez esse filme aqui, que entrou para a história por várias cenas, a cena do chuveiro, o comportamento, né, do Norman Bates, né, que é o personagem aqui interpretado pelo Anthony Perkins. Então, realmente é um filme assim que vai te prendendo. Você sente assim, a cada cena você vai ficando angustiado com o que está acontecendo e você fica imaginando o que pode ser, o que está por trás de cada cena, né? E também, para variar, né, um desfecho muito legal também. Enfim, um clássico incontestável do Alfred Hitchcock, o Psicose, de 1960. E como nós estamos falando do mestre Alfred Hitchcock, o maior, né, o maior diretor, o homem que mais soube fazer um filme de suspense em todos os tempos, então eu tive que colocar 2 filmes dele, até por uma questão de justiça. E para mim, esse aqui, e para muitos também, é considerado um dos maiores filmes da história, não apenas de suspense, um dos maiores filmes da história. Eu estou falando de Um Corpo que Cai, de 1958. Esse filme aqui mostra um detetive que ele acabou, né, acontecendo uma perseguição lá e um amigo dele acabou morrendo, né, um outro policial, num local alto, né, e ele desenvolveu essa fobia à altura. Então ele ficou com medo de altura e isso vai prejudicando o trabalho dele, né. E justamente ele é contratado para seguir
uma mulher para investigar ela, e ela tem fixação por locais altos, né? O que desafia, né, o medo, a fobia dele à altura. E aí o filme vai se desenvolvendo, vai criando toda uma narrativa ali, muito legal. O Alfred Hitchcock sabe realmente prender, e, né, como sempre, né, aquele desenrolar e o desfecho surpreendente, e um dos maiores filmes, sem dúvida, de todos os tempos, não apenas de suspense, mas de todos os gêneros. Então, Um Corpo que Cai, se você por acaso ainda não conhece esse filme, também tem que conhecer, porque é fantástico, realmente uma obra-prima. Então, gente, terminando aqui mais um vídeo de hoje. Estou preparando também um próximo ranking aí para vocês. Então, enquanto isso não acontece, enquanto ainda não ouvi, né, toda a discografia da banda que vou fazer o próximo ranking, então estou levando para vocês esse conteúdo. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Sintam-se à vontade, o canal é de vocês também. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.